Você já sentiu que a sua existência inteira virou um teatro? Como se cada passo que você desse não fosse realmente seu, mas um movimento ensaiado, criado só para ser aceito, elogiado, validado. Você acorda todos os dias carregando o peso de expectativas que não são suas. E mesmo assim continua, sorrindo, produzindo, tentando ser alguém que agrade, impressione, que nunca decepcione. Mas me diz, quem foi que te convenceu que você precisava viver se explicando? Desde cedo, você foi treinado para provar o seu valor. Treinado. Sim, como um animal de circo emocional. Aprendeu que amor se conquista, que atenção tem preço, que respeito não é dado, é negociado. Você percebeu isso ainda pequeno, no olhar de reprovação dos seus pais quando errava. Na comparação com o irmão, com o vizinho, com o primo que já sabia ler com 3 anos. Na nota vermelha que não valia mais do que o silêncio frio do jantar. E assim, você cresceu acreditando que para merecer existir, precisava merecer o tempo todo. Virou um especialista em ser o que esperam. Você não foi livre. Foi moldado. Modelado para caber. Treinado para vencer, não por prazer, mas por medo de decepcionar. E pior, começou a achar que esse esforço era sua identidade. Que você era aquilo, o incansável, o exemplo, o que dá conta de tudo. Mas vou te dizer uma coisa que talvez ninguém teve coragem de te falar. Essa identidade que você construiu foi criada em cima da sua ferida mais profunda. A ferida de não ser amado simplesmente por existir. Olha para sua vida com sinceridade. Quantas vezes você se esforçou até o limite só para ouvir um parabéns? Quantas vezes se calou, se anulou, se quebrou em pedaços, só para caber na expectativa de alguém? E mesmo assim, no fim do dia, deitou a cabeça no travesseiro e sentiu aquele vazio. Aquela sensação silenciosa de nunca é o bastante. Você virou especialista em se trair. Se acostumou a se abandonar. A fazer de tudo para mostrar que é bom, que é confiável, que merece respeito. Mas por dentro, está exausto. Porque não há descanso para quem vive em função dos olhos dos outros. E o pior? É que o mundo aplaude sua performance. Ninguém percebe que você está morrendo por dentro. Porque você aprendeu a sangrar em silêncio. A não incomodar. A ser eficiente, sorridente, produtivo, mesmo quando tudo em você grita por socorro. Mas tem uma hora que isso quebra. Tem uma hora em que o corpo grita. A mente trava. O coração endurece. E a alma desliga. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Essa é a verdade que você nunca ouviu de quem deveria te amar incondicionalmente. Porque se dissessem isso antes, talvez você tivesse escolhido ser livre. Agora me responde. Quanto da sua vida você perdeu tentando ser alguém que agrada? E quanto tempo ainda vai deixar escorrer por entre os dedos tentando justificar a sua existência? Se isso te tocou, se em algum lugar aí dentro, isso fez sentido, comenta aqui, eu tô aqui. Não por mim, mas por você. Para lembrar que você ainda existe, mesmo sem provar nada para ninguém. Ninguém percebeu o momento exato em que você começou a se calar. Nem você. Foi sutil. Quase imperceptível. Um dia, você só cansou. Cansou de tentar explicar o que sente. Cansou de esperar que alguém notasse o peso que você carrega no peito desde sempre. Você continuou sorrindo, claro. Continuou respondendo tá tudo bem no automático. Seguiu trabalhando, estudando, postando, ajudando, existindo. Mas por dentro, o barulho só aumentava. É estranho como o mundo interpreta o silêncio como força. Como se o fato de você aguentar tudo calado fosse um mérito. Como se resistir sem explodir fosse prova de equilíbrio. Mas ninguém pergunta o que acontece depois. Depois que você fecha a porta do quarto. Depois que todo mundo vai dormir e o celular para de vibrar. Depois que você deita e sente aquele peso no peito que não tem nome, mas te suga. Você já passou por isso, né? Aquela sensação de estar rodeado por pessoas, mas sozinho. De falar, mas não ser ouvido de verdade. De ser lembrado pelas suas conquistas, mas esquecido nas suas dores. Tem uma solidão que não é estar só. É estar invisível. É ter gente por perto, mas ninguém realmente presente. E o pior é que você começou a achar que a culpa era sua. Que talvez você seja mesmo difícil de entender. Ou fraco demais. Ou dramático. E então,
Você silenciou mais uma vez. Guardou. Engoliu. Sorriu. Mas existe um custo alto para quem sente tudo e não pode mostrar. Você vai se perdendo em pequenas partes. Vai criando versões de si mesmo só para sobreviver. Versões que são boas em esconder. Em fingir. Versões que respondem com um kkk no WhatsApp mesmo quando o coração tá afundado. E no meio disso tudo, ninguém vê. Ninguém pergunta duas vezes. Por que você sempre dá conta, né? Você é forte. Você nunca reclama. Mas tem dias que você só queria que alguém enxergasse o que existe atrás do seu silêncio. Tem dias que você não quer conselhos, nem frases prontas. Só queria ouvir um eu sei que tá pesado. Vem cá. Só que esse abraço nunca veio. E aí você aprendeu a ser o seu próprio ombro. Aprendeu a enxugar as lágrimas antes que elas escorram. Aprendeu a continuar, mesmo ferido. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você tenha esquecido. O seu silêncio também é um grito. Um grito que ninguém ouviu, mas que deixou marcas. Um grito que te moldou. E que, de alguma forma, também te protegeu. Não é fraqueza ter se calado. Foi sobrevivência. Foi a única forma que você encontrou de continuar respirando num mundo que não sabe ouvir quem sente demais. Mas agora, talvez seja a hora de escutar a si mesmo. De deixar que, pela primeira vez, esse silêncio seja respeitado, não como ausência, mas como verdade. Você não precisa mais gritar para ser visto. Só precisa parar de se abandonar. Se isso te tocou, se você se reconheceu nesse silêncio, comenta aqui, eu também me calei. Para que você se lembre, você não está sozinho, nem invisível, nem errado por sentir demais. Você nem percebeu quando começou a usar máscaras. Só foi colocando uma, depois outra, depois outra. E de repente, já não lembrava mais qual era o seu rosto verdadeiro. A primeira veio no colégio, quando você entendeu que ser você mesmo era motivo de piada. Você falava algo com sinceridade, e alguém ria. A turma inteira olhava. E aquilo, que pareceu bobo, deixou uma ferida silenciosa. Ser autêntico é perigoso. Então você se adaptou. Riu do que não achava graça. Concordou com o que não acreditava. Se forçou a ser extrovertido, simpático, disponível. Tudo para não ser rejeitado. Tudo para caber. Depois veio o trabalho. E a máscara ficou ainda mais pesada. Você virou alguém confiável, produtivo, para cima. Não importava se estava mal, exausto, quebrado por dentro. Você só sabia sorrir e dizer: pode deixar, eu resolvo. Mesmo que isso custasse pedaços de você. Nas amizades, então, você vestia a máscara de quem está sempre bem. De quem nunca precisa de ajuda. Porque no fundo, você tinha medo. Medo de ser visto como frágil, carente, complicado demais. Você virou o apoio de todo mundo. Mas quando precisava de apoio, sumia. E você aprendia de novo. Sentir demais é um fardo que só você carrega. E assim, com o tempo, você se tornou um especialista. Em parecer calmo quando queria gritar. Em parecer forte quando estava em ruínas. Em parecer feliz quando só queria desaparecer. Só que tem um problema com máscaras. Elas funcionam tão bem, que todo mundo passa a amar a versão falsa. E quanto mais te aplaudem, mais você se afasta de si mesmo. Porque lá no fundo, você sabe. Ninguém te ama de verdade. Eles amam a performance. A ilusão. A casca que você construiu para ser aceito. E essa é a parte mais dolorosa. Quando o amor que você recebe não é por quem você é, mas por quem você finge ser. Você se sente só mesmo rodeado de gente. Você se sente pequeno mesmo fazendo tudo certo. Você se sente falso. Mas ninguém vê isso. Porque sua máscara é perfeita. E no fundo, você tem medo de tirá-la e descobrir que, sem ela, ninguém fica. Você já pensou nisso? Já se pegou olhando pro espelho e perguntando: quem sou eu quando não tô tentando agradar ninguém? Silêncio. Nenhuma resposta. Porque você se perdeu tentando ser amado. E esse é o preço que ninguém te contou. Só que agora você tem uma escolha. Continuar alimentando essa farsa. Ou, pouco a pouco, ter a coragem de desaprender. Desaprender a ser o que esperam. E começar a ser, só você. Com medo mesmo. Com vergonha mesmo. Com cicatrizes e tudo. Porque se for para ser amado, que seja de verdade.
pelo que você é, não pelo que você finge ser. Se isso te atravessou, se você também está cansado de viver sob máscaras, comenta aqui, eu me escondi demais. Só para você lembrar, é possível voltar, mesmo depois de tanto tempo. Tem uma dor que ninguém vê, mas que corrói em silêncio. É quando você percebe que está sendo usado. E o pior, é quando isso vem de quem você mais confiava. Você sempre foi de se doar. Sempre teve esse instinto quase automático de ajudar, ouvir, acolher. Nunca mediu esforços para estar ali quando alguém precisava. Seja às 3 da manhã, num domingo chuvoso, ou mesmo nos dias em que você mal conseguia cuidar de si. Você estava. Você se entregava. Você dizia, me chama se precisar. E eles chamavam. Sempre chamavam. Mas ninguém nunca perguntava como você estava. Ninguém parava para perceber que o seu sorriso cansado era um pedido de socorro. Que o seu silêncio estava mais pesado do que nunca. Porque no fundo, eles não estavam preocupados com você. Eles estavam preocupados com o que você podia oferecer. Você virou muleta emocional de muita gente. Porto seguro. Psicólogo gratuito. Aquele que aguenta tudo, que é forte, que não leva pro lado pessoal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quem te segura quando é você quem desaba? Você começou a perceber os padrões. As mensagens que só chegam quando precisam de algo. As ligações que só acontecem quando a vida deles está caindo. O sumiço repentino quando você tenta abrir o coração. E aí veio o choque. Você não era amado. Era funcional. Funcional como uma escada, útil enquanto serve para subir. Depois, encostada num canto. Esquecida. Silenciosa. E isso dói. Dói porque você deu tudo. Dói porque você acreditou que havia reciprocidade. Dói porque, mesmo desconfiando, você insistiu. Insistiu porque achava que se fosse bom o suficiente, alguém finalmente ficaria. Mas ninguém ficou. E aos poucos, você foi aprendendo uma verdade amarga. Quanto mais você se anula para agradar, menos eles te respeitam. Porque quem se doa demais, passa a ser visto como obrigação. Nunca como escolha. Você já tentou se afastar, né? Já sumiu uns dias. Mas logo voltaram com aquele discurso manipulador. Você mudou. Você tá estranho. Você não era assim. Não, você não mudou. Você só cansou de ser usado. Cansou de ser um remédio pros outros enquanto você mesmo apodrecia por dentro. Tem gente que só te ama enquanto você está de joelhos. Porque a sua força incomoda. A sua consciência assusta. O seu despertar é um espelho cruel para quem sempre te usou. Mas agora, você viu. Agora, você sentiu. E uma vez que você enxerga, não tem mais como desver. Não tem como continuar se enganando. Você merece presença, não conveniência. Merece ser amado, não explorado. Merece ser visto, não apenas requisitado. Se isso bateu em você, se você também cansou de ser escada para quem nunca te olhou nos olhos, comenta aqui, chega de ser usado. E que seja a última vez que você se trai para manter alguém por perto. Você se acostumou a aceitar migalhas. Não porque achava que era o certo, mas porque, lá no fundo, começou a acreditar que era só isso que merecia. É duro admitir. Mas você passou tanto tempo tentando agradar, tentando caber, tentando ser suficiente, que quando alguém te dava o mínimo, aquilo já parecia muito. Uma resposta rápida, um elogio superficial, um carinho apressado. Tudo isso ganhava um valor absurdo, porque você estava faminto. Faminto de afeto, de presença, de ser visto. E quando a carência se instala, ela distorce a sua percepção. Você começa a achar que qualquer atenção já é amor. Que qualquer companhia já é cuidado. Que qualquer tô com saudade já é sentimento. Mas no fundo, você sabia. Sabia que aquilo não era inteiro. Que aquilo não era recíproco. Sabia que você dava demais e recebia de menos. Sabia que doía mais do que curava. E mesmo assim, você ficou. Você insistiu. Você se moldou. Aceitou as ausências, as desculpas, o desprezo disfarçado de liberdade. Aceitou as longas horas sem resposta, os sumiços, as palavras vazias. Porque achava que era melhor ter pouco do que não ter nada. Mas deixa eu te perguntar, desde quando você começou a achar que o amor deveria doer? Desde quando você aceitou que precisava mendigar atenção para ser importante? Você esqueceu. Esqueceu que afeto não se implora. Respeito não se pede. Presença não se negocia.
E o pior é que, quanto mais você aceitava menos, mais eles te davam menos ainda. Porque o ser humano é assim. Se percebe que você se contenta com migalhas, nunca vai oferecer o banquete. Você ensinou os outros a te tratarem como sobras, porque tratou a si mesmo assim por muito tempo. E é aí que entra a parte mais cruel. Você começou a se culpar, a se olhar no espelho e pensar: talvez eu não seja suficiente. Talvez eu esteja esperando demais. Mas não era você o problema. Era o lugar em que você estava tentando florescer. Um solo seco, estéril, frio. Você merecia presença, olhos nos olhos, cuidado constante. Mas aprendeu a viver com restos, porque alguém um dia te convenceu que sonhar com mais era ser carente demais. Chega. Chega de amar com medo. Chega de aceitar tão pouco só para não ficar só. Solidão mesmo é estar cercado de gente que não te enxerga. E você já viveu isso tempo demais. Se esse texto te tocou, se você também cansou de comer migalhas enquanto dava banquetes emocionais para quem mal sabia te olhar, comenta aqui: eu mereço mais. Porque você merece. Mesmo que ainda não tenha aprendido a acreditar nisso. Você passou a vida tentando ser o que esperavam de você. Filho exemplar, parceiro ideal, funcionário modelo, amigo disponível, sempre pronto, sempre tentando, sempre se anulando. Mas a verdade que ninguém te conta é que esperar reconhecimento de quem não sabe amar é uma sentença silenciosa de frustração. Você entrega tudo, se desgasta, se dobra em 1000 pedaços. E no final, o que recebe? Indiferença, cobrança, críticas sutis travestidas de conselho. Você já percebeu como algumas pessoas só olham para o que você não fez? Você move o mundo por elas. Resolve, ajuda, se sacrifica. Mas basta um deslize, uma ausência, uma falha, um dia ruim. E pronto. Todo o resto é esquecido. Anulado. Ignorado. Você fica esperando um obrigado. Eu vi o que você fez por mim. Mas o silêncio sempre vence. Você deita na cama e pensa: será que alguém notou? Será que alguém realmente viu o quanto eu me esforcei? E a resposta vem no vazio. Não. Ninguém viu. Porque estavam ocupados demais esperando que você fizesse mais ainda. Você virou um suporte invisível. Alguém que só é lembrado quando falta. Você não tem permissão para cair, nem para cansar. Afinal, você é forte, né? Você aguenta tudo. Mas me diz, quem cuida de quem cuida de todo mundo? Quem enxuga as lágrimas daquele que nunca chora na frente dos outros? Quem abraça o forte quando ele finalmente desaba? Você já percebeu como o forte é sempre o mais negligenciado? É como se sua dor tivesse menos valor. Como se, por ter aprendido a suportar, você tivesse perdido o direito de sentir. Mas sentir não é fraqueza, é humanidade. E você tá vivo. Tá ferido, mas vivo. Cansado, mas inteiro. Você só precisa de uma coisa que ninguém te deu até agora. Reconhecimento real. Não dos outros, mas de si mesmo. Porque enquanto você buscar aprovação em olhos alheios, vai se frustrar. Enquanto esperar validação de quem nunca aprendeu a validar nem a própria existência, vai sangrar. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais que te aplaudam, te entendam, te elogiem. A verdade é dura, mas libertadora. Às vezes, o único parabéns que você vai ouvir é o seu próprio silêncio dizendo: eu sobrevivi mais um dia sem me abandonar. E isso já é tudo. Se isso te atravessou, se você também já gritou por dentro querendo que alguém visse tudo que você faz calado, comenta aqui: alguém me vê. Porque a partir de agora, você vai começar a se enxergar. Chega uma hora em que o silêncio vira resposta. Você para de explicar, de justificar, de tentar convencer. Porque percebe que quanto mais fala, menos te escutam. E que algumas pessoas só ouvem quando você finalmente decide se calar e ir embora. Você já tentou se fazer entender, né? Já escreveu textos enormes. Já abriu o coração mais do que devia. Já deu chances e mais chances esperando que, dessa vez, fosse diferente. Mas não foi. Nunca é. Porque tem gente que só escuta a própria voz. Só enxerga o próprio reflexo. Você pode implorar com os olhos, desabar em silêncio, implodir por dentro. E ainda assim, eles vão te dizer: você tá exagerando. Foi só uma brincadeira. Para de drama.
E você engole. Engole a dor. Engole o choro. Engole a raiva. Até que tudo vira um peso no peito, uma vontade constante de sumir, um vazio que te acompanha até quando tudo parece bem. Você aprende que não adianta falar com quem escolheu não te escutar. E essa é uma das descobertas mais solitárias, mas também mais libertadoras. Porque no fundo, cada vez que você tentava se explicar, era só o seu coração gritando: me vê, por favor. Mas tem gente que nunca vai enxergar, porque não quer. Porque é mais fácil te manter como o errado, o difícil, o sensível demais, do que admitir que falharam com você. Então você para de gritar, para de escrever, para de correr atrás, e começa a fazer algo que, por muito tempo, pareceu impossível. Você se recolhe, mas não como fuga, não como desistência. Você se recolhe como quem volta para casa, como quem percebe que não adianta procurar abrigo em telhados furados, que não adianta insistir em gente que só sabe te ouvir quando você grita, e mesmo assim, escolhe ignorar. A partir desse silêncio, algo muda. Você começa a escutar a si mesmo, a dar valor ao seu próprio incômodo, a respeitar a sua intuição, e percebe que, no fundo, aquela angústia que sempre sentiu, era seu corpo implorando para você sair dali. Você não precisa de plateia para existir. Não precisa da permissão de ninguém para sentir. Você só precisa de coragem para dizer, mesmo que em silêncio: eu não vou mais me diminuir para ser ouvido. Se isso te tocou, se você também cansou de se explicar para quem nunca quis entender, comenta aqui, meu silêncio diz tudo. Porque às vezes, a maior prova de amor próprio é o silêncio que você faz para não implodir por dentro. Tem um momento em que tudo perde o sentido. As conversas ficam vazias. Os lugares que antes te confortavam agora te sufocam. E as pessoas que antes você fazia de tudo para manter por perto, passam a te parecer distantes, estranhas, desnecessárias. Não é depressão, não é frieza, é consciência. É quando você começa a enxergar, com clareza cruel, o quanto viveu tentando pertencer a lugares que não eram seus. Você se dobrava, sorria sem vontade, fingia que estava tudo bem, só para não ser o diferente, o esquisito, o difícil de lidar. Você se traiu tanto para agradar os outros, que agora não sabe mais nem qual era a sua versão verdadeira. E aí, de repente, o vazio te encontra. Não aquele vazio de estar só, mas o de estar cercado e ainda assim não se sentir em casa. Você olha pro lado e percebe: essas conversas não te nutrem mais. Essas relações não te alimentam. Essas rotinas te anestesiam. Você começou a acordar. Começou a notar os ruídos no meio do barulho, as falsidades nas entrelinhas, as relações por interesse, as máscaras, os jogos, os teatros. E o pior é que, no início, você tenta se encaixar mesmo assim. Você pensa, talvez o problema seja comigo. E aí volta a insistir. Volta a se forçar. Volta a tentar se encaixar em roupas emocionais que já não te servem. Mas não adianta. Porque quando você desperta, não tem mais como voltar a dormir. E então chega a parte mais difícil. Você começa a perder pessoas. Não porque você quis, mas porque parou de fingir. Parou de rir do que não tem graça. Parou de aceitar convites que te adoecem. Parou de dizer tá tudo bem quando tudo estava desmoronando. A sua autenticidade começou a incomodar. E eles foram se afastando. Ou pior, te chamaram de egoísta, de frio, de ingrato. Porque você finalmente ousou colocar limites. Mas quer saber? Isso não é o fim. Isso é o começo. O começo de uma vida mais leve, mais silenciosa, mais verdadeira. O começo de um caminho onde você não precisa mais se fantasiar de aceitável para ser amado. Você não está perdendo pessoas. Você está perdendo a necessidade de agradar quem nunca te viu de verdade. E isso dói? Dói. É solitário? Muito. Mas é nesse silêncio que você reencontra a si mesmo. Sem ruído, sem teatro, sem medo. Se isso fez sentido para você, se você também está perdendo pessoas depois que começou a se encontrar, comenta aqui, cansei de fingir. E permita que o vazio limpe o que não era amor, para que a paz finalmente tenha espaço para entrar. Você cansou de correr atrás, e ninguém percebeu. Acharam que você ia continuar ali, sempre. Disponível. Entregando tudo.
esperando migalhas com um sorriso no rosto. Mas um dia, sem grito, sem aviso, sem drama, você parou. Parou de responder rápido. Parou de insistir em conversas que só você puxava. Parou de forçar encontros, sustentar vínculos, criar desculpas para não ser esquecido. Você simplesmente desistiu. Não dos outros, mas de implorar para ser visto. Porque o cansaço que vem da rejeição é pesado. Mas o que realmente esgota é o esforço constante de provar que você merece estar ali. É sentir que o seu valor depende do quanto você se doa. É se moldar, se calar, se diminuir. Para manter por perto pessoas que nunca moveram um dedo por você. Você começou a notar os detalhes. Quem só te procura quando precisa. Quem some quando você precisa. Quem responde por obrigação, sem interesse real. E essas pequenas coisas foram se acumulando, até virar um grito silencioso dentro de você. Eu não quero mais isso. Foi aí que você parou. Não por orgulho, não por vingança, mas por preservação. Porque amar os outros não pode mais significar destruir a si mesmo. Mas sabe o que doeu de verdade? O fato de ninguém notar, de ninguém correr atrás, de ninguém perguntar, tá tudo bem com você? Como se a sua ausência fosse mais confortável do que a sua presença sincera. A verdade é que, quando você para de se doar, algumas relações evaporam. Porque elas nunca foram sobre reciprocidade. Elas existiam porque você fazia existir. E quando você cansa, a realidade aparece. Crua, fria, reveladora. Mas é nesse abandono disfarçado de indiferença que você se encontra. Você percebe que, se foi preciso correr atrás o tempo todo, é porque aquilo já não era amor. Era carência. Era medo de ficar só. Era apego travestido de conexão. E hoje, mesmo com o peito vazio, mesmo com a dor da ausência, você respira melhor. Porque o peso de sustentar relações unilaterais era muito maior do que a solidão. Você finalmente entendeu. Quem quer ficar, fica. Quem te vê, vem. Quem sente sua falta, mostra. E o resto você deixa ir, sem culpa. Se isso te atravessou, se você também cansou de correr atrás de quem nunca te encontrou no caminho, comenta aqui, eu parei de correr. E começa, finalmente, a caminhar na direção mais importante de todas, a que leva de volta para você. Ninguém vai te devolver o que você deu de coração. Essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras. Você deu tempo, deu presença, deu amor nos dias em que nem você tinha forças. Estava ali quando ninguém mais estava. Ofereceu ouvidos, colo, conselhos, abraços. E no fundo, esperava, mesmo sem admitir, que um dia alguém faria o mesmo por você. Mas não fizeram. E quando você precisou, o mundo ficou mudo. As mensagens sumiram. As visitas cessaram. As ligações que você tanto fazia, ninguém se lembrou de retribuir. E é nesse silêncio que você acorda. Acorda para a realidade que o amor incondicional, quando não é recíproco, adoece. Porque se doar o tempo todo, sem retorno, sem cuidado, sem afeto, é como sangrar por dentro enquanto sorri por fora. Você achava que o bem que você fazia voltaria, que todo o amor oferecido floresceria em algum lugar. Mas não. Nem sempre volta. Nem sempre floresce. Às vezes, ele morre ali mesmo, nas mãos erradas. A verdade é que você projetou demais. Imaginou que o outro sentia com a mesma intensidade, que valorizava do mesmo jeito. Mas ele não sentia, não valorizava. E talvez nunca tenha sequer notado o tamanho do que você deu. Isso é cruel? É. Mas é real. E nesse ponto, você tem duas escolhas. Se tornar frio, ou se tornar consciente. A frieza te isola. A consciência te liberta. Você não precisa deixar de amar, mas precisa parar de se doar para quem não tem mãos para receber. Você não precisa se trancar, mas precisa parar de se abrir em ambientes onde só te arrancam pedaços. Você não vai receber de volta tudo o que deu, mas vai encontrar, com o tempo, algo muito mais valioso. A sua própria presença. Porque o dia em que você se escolhe, é o dia em que a carência para de mandar na sua vida. É o dia em que o amor começa a voltar, mas de dentro para fora. Sem cobrança. Sem expectativa. Apenas como cuidado. E se alguém chegar depois disso, vai ser por inteiro. E não por conveniência. Se isso fez sentido para você. Se você também cansou de esperar retorno de onde nunca houve intenção.
Comenta aqui, eu me devolvi. E que a partir de agora, você não aceite menos do que aquilo que um dia ofereceu com alma. Você já se olhou no espelho e sentiu um estranhamento? Não pelo rosto que vê, mas pela pessoa que viveu tentando agradar a todos menos a si mesma. Por anos, você se tornou um reflexo do que os outros queriam. Um sorriso forçado, um sim quando queria dizer não. Uma máscara que cansava a alma. E aí, de repente, aconteceu algo assustador e libertador. Você começou a se perder e, ao mesmo tempo, a se encontrar. Porque no vazio que ficou, entre tudo que você abriu mão para ser aceito, surgiu uma pergunta incômoda. Quem é você, de verdade? Não aquele que sorri para agradar. Não aquele que se cala para não desagradar. Mas aquele que sente, que pensa, que quer, que sonha, mesmo que em segredo. E essa pergunta dói. Dói porque expõe as feridas escondidas. Porque mostra os pedaços de você que foram deixados pelo caminho. Mas dói também porque traz a esperança de um reencontro. Você percebe que, para se provar para o mundo, você se esqueceu de provar para si mesmo. Que passou tanto tempo buscando aprovação externa, que nem percebeu o quanto sua alma estava faminta por autoaceitação. E o paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta ser tudo para os outros, menos sabe quem realmente é. Quanto mais se molda, mais se perde. Mas esse vazio, por mais assustador que pareça, é o começo da sua revolução interior. É onde você começa a romper as correntes da necessidade de validação alheia. Onde aprende que não precisa ser perfeito, nem bom o suficiente. Que não precisa mais provar nada para ninguém, muito menos para aquele reflexo cansado no espelho. Você não precisa mais se esconder atrás das expectativas dos outros. Não precisa mais se diminuir para ser aceito. Você pode, finalmente, ser você. Com todas as falhas, com todas as dúvidas, com toda a intensidade que carrega. E sabe o que é mais poderoso? Quando você começa a se aceitar, o mundo começa a te aceitar também. Porque a autenticidade é um farol que não se apaga. Se esse texto tocou você, se você também está cansado de se provar e quer se encontrar de verdade, comenta aqui, eu sou suficiente. Porque a maior vitória não está em conquistar o mundo, mas em reconquistar a si mesmo. Chegamos ao ponto onde tudo se encontra e tudo se transforma. Você que passou noites em claro tentando provar seu valor. Você que carregou o peso do mundo nos ombros, esperando um reconhecimento que nunca veio. Você que se calou, se anulou, se perdeu nos outros. Agora, finalmente, você entende a verdade mais simples e mais profunda que existe. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Não para aquele que nunca te viu. Não para quem te julgou sem entender. Não para quem escolheu te manter pequeno para se sentir maior. Você já fez o suficiente, mais do que imaginava ser capaz. Você sobreviveu às tempestades que pareciam não ter fim. E, no silêncio dessas batalhas internas, você descobriu algo inabalável. Seu valor é inerente. Não depende de aplausos, elogios ou validações externas. Essa é a liberdade verdadeira. A liberdade de ser quem você é, sem medo, sem culpa, sem máscaras. De olhar para o espelho e se reconhecer, não o que o mundo espera, mas o que o seu coração sabe que é real. E aí, no momento em que você aceita isso, quando você se dá permissão para simplesmente existir, algo muda. As correntes que te prendiam começam a se romper. As vozes que te diminuíam perdem força. E você se torna imune ao julgamento, à rejeição, à indiferença. Porque você não vive mais para provar nada. Você vive para ser. Ser livre. Ser inteiro. Ser verdadeiro. E essa é a maior revolução que você pode fazer. Se isso ressoou com você, se você sentiu essa libertação pulsando em suas veias, comenta aqui, eu sou livre. E comece agora a viver sem a prisão da aprovação alheia. Porque a vida que vale a pena é aquela que você vive para você mesmo.